Olá, eu sou Arnaldo Rodrigues, consultor contábil, advogado e especialista em rodo familiar, que nada mais é que um planejamento patrimonial que é tão antigo quanto a sociedade. Na Inglaterra, o tema surgiu em 1874. 10 anos depois, já tínhamos indícios do mesmo assunto nos Estados Unidos. Já no Brasil, veio aparecer em 1976 com a Lei 6.404, que é a Lei das SA. Lá trata da possibilidade de participação de uma empresa em outra empresa. Aí você fica se perguntando, mas eu sou pessoa física. O que é que isso tem a ver comigo? Com a evolução da legislação, foi se criando sistemas, meios de beneficiar as pessoas físicas também dentro desse sistema. E hoje nós temos a riqueza que é a holding familiar, algo que traz benefícios financeiros, benefícios de tempo e, acima de tudo, benefícios emocionais, porque é lógico que você já viu na sua história inventários, famílias inteiras que iniciaram um inventário, todo mundo em paz, e no decorrer do inventário criou-se um caos. Isso é o emocional das pessoas. É disso que nós estamos falando. Porque nós não estamos aqui falando apenas da questão financeira, mas muito mais que isso. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de sentimentos. E quando falamos de sentimentos, nós buscamos o melhor caminho para que possamos iniciar unidos e encerrar o processo unidos. Por mais que as pessoas imaginem que sabem quanto custa um inventário, na prática, nós vemos que elas não faziam ideia. Custos tributários, custos com cartório, custos com os profissionais que são envolvidos dentro do processo. Eu estou aqui hoje para demonstrar para você que nós temos alternativas, que nós temos sistema de inventário e holder. São os mais usuais. Eu vou apresentar para você uma planilha na qual eu trago um único herdeiro com um único bem, um apartamento, no valor de R$ 1 milhão, demonstrando quais os custos dentro do inventário, quais os custos dentro da roda familiar. Se os seus bens eles são 500 mil, se os seus bens são 10 milhões, você proporcionalmente multiplica ou divide conforme a necessidade. Veja a seguir essa demonstração do professor Márcio Carvalho de Sá, onde ele compara os sistemas. Nessa planilha, nós vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário. Todos eles. Mas antes da gente falar de gastos, para você poder ter ciência exata de quanto seu filho um dia vai ter que arcar, vamos primeiro entender quais são as bases que se levam em consideração para a apuração desses valores. Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos são aqueles que estão na declaração de imposto de renda de pessoa física. Tá? Na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, normalmente são esses os valores de aquisição. Então, se a gente está falando de um imóvel de R$ 1 milhão, vamos botar aqui um bom patamar aqui de comparação, esse imóvel provavelmente foi adquirido na casa dos R$ 300 mil, ok? R$ 300 mil. E o valor dos bens que vai ser utilizado para a base de cálculo é o valor que efetivamente ele vale hoje, ou seja, o valor de mercado. Tá? Esse é o valor que vai ser levado em consideração, que é esse que a gente está utilizando no exemplo, que é o de R$ 1 milhão. Tá? E é importante você entender essa diferença, porque nós vamos tratar dela mais adiante aqui nessa planilha. Quando a gente está deduzindo aqui que esse vai ser um inventário absolutamente tranquilo, que não vai ter nenhum litígio, que não vai ter menor envolvido, nada, não vai ter testamento, nada que impeça que esse inventário se realize pela via extrajudicial, ou seja, que se realize por cartório, tá? Então esse é um inventário que vai acontecer em cartório, que ele é muito mais rápido, muito mais barato, e em geral isso aqui tem um custo de cartório, de registro, de notas, que gira em torno de 0,5%, né, do valor dos bens, do valor de mercado dos bens, então nós estamos falando de R$ 5 mil. O seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões que ele vai gastar em torno de uns R$ 2 mil. E depois de terminado o inventário, ele vai precisar passar esse bem imóvel para o nome dele. Então ele vai gastar no cartório de registro de imóveis algo em torno também de 0,5% desse patrimônio, outros R$ 5 mil. E vai também incidir o tal do imposto da morte, chamado de ITCMD ou ITD, né? É o que a gente chama de imposto da morte, é aquele que incide por conta do falecimento de uma pessoa que, no Rio de Janeiro, levando em consideração esta base de cálculo aqui de R$ 1 milhão, a alíquota incidente sobre esse valor é de 6%, o que dá, então, R$ 60 mil. Advogado. Advogado, você vai poder escolher aí o advogado que vai fazer esse inventário. Vou dar um exemplo aqui do meu escritório. Meu escritório trabalha com uma tabela de 7% do valor dos bens, né? 7% dos quinhões dos herdeiros. Então você vai encontrar advogado que vai fazer por mais, por menos. Quando não tem litígio, no nosso escritório custa 7%, se houver litígio é 12%, é só um patamar. Né? Então você coloca aqui 7%, nós estamos falando de R$ 70 mil. Moral da história. Este inventário custa para o seu filho R$ 142 mil. E agora eu quero que você entenda
por que nós dissemos que o seu filho pode ser reduzido, rebaixado de classe social, se ele vier ter que fazer um inventário? Porque poucas são as famílias que adquiriram um bem por 300 mil reais, essa é a real capacidade econômica dessa família, de adquirir um bem por 300 mil reais. Esse bem hoje custa R$1 milhão por causa do boom imobiliário, por causa da supervalorização que os imóveis tiveram. Mas essa família que adquiriu um bem de 300 mil reais, não necessariamente ela tem uma capacidade econômica de R$1 milhão. E uma família que tem este imóvel no valor de mercado de R$1 milhão, dificilmente é uma família que tem disponível ao alcance das mãos do filho uma fortuna dessa de R$142 mil. E mais, tem que ser pago à vista. Tirando o advogado, que seu filho pode vir a negociar, né, de pagar uma entrada e depois o restante quando terminar o inventário, né, mas o fato é, a grande parte dessas outras rubricas aqui, todas elas vão ter que ser pagas à vista, de imediato. Ou seja, como dificilmente as famílias possuem esse valor de R$142 mil para arcar de uma vez, a grande solução para isso, ela acaba sendo vender o imóvel. E aí, veja, quando a gente fala de vender um imóvel que está em inventário, o inventário, por mais que seja um inventário em cartório, ele pode acabar rapidamente, pode ter algum problema, pode ter um herdeiro com alguma dívida, alguma coisa que sempre é um risco para quem compra. Quem compra, né, quer entrar, pegar a chave e morar. Quem compra não quer ter risco. Então, se a pessoa vai passar por esse risco, em geral, quem está disposto a passar por esse risco são investidores. São pessoas que vão adquirir esse bem por um valor abaixo do valor de mercado. Em geral, o que a gente vê acontecendo no mercado é um deságio. Então, essa venda acontece com um deságio. Um valor abaixo do valor de mercado, tá? Um deságio que gira na casa dos 20%. Essa é a média que a gente tem visto no mercado. Ou seja, esse bem de R$1 milhão já vai ser vendido por R$800 mil. R$800 mil vai ser o valor da venda. E aí, veja só uma coisa. No momento que um herdeiro vende um bem que está em inventário, nessa venda vai incidir o imposto de renda sobre o ganho de, como está escrito por extenso, sobre o ganho de capital, que é igual a 15% sobre a diferença. E que diferença é essa? Nós vamos botar até a fórmula aqui. Aliás, eu vou escrever direto aqui para não precisar botar a fórmula. Mas nós estamos falando de 15% sobre a diferença entre 800 e 300 mil, que foi o valor de aquisição. O ganho de capital ele incide sobre a diferença entre o valor da venda e o valor da aquisição. Para fins de apuração de ganho de capital, não vai se levar em consideração o R$1 milhão, mas o valor efetivamente praticado. Foram R$800 mil. Então nós estamos falando da diferença. Vamos botar aqui sim a fórmula. Então, 800 mil menos 300 mil, o que dá R$500 mil. Então, 15% sobre essa diferença, podemos até multiplicar aqui na própria fórmula, aqui na nossa tabelinha. Ó. 15%, né, 0,15, vezes a diferença. Ou seja, R$75 mil. O seu filho vai ter que pagar R$75 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. E aí, o total, que antes era R$142 mil, agora tem um novo custo total, que é de 142 mil, né? 142 mil mais os 75 mil. Agora, esse inventário já está custando R$217 mil. Levando em consideração que esse bem foi vendido, lembra aqui, ó, por R$800 mil, o saldo final, né, o saldo final no bolso do seu filho vai ser, então, dos 800 mil menos o que ele gastou total no inventário. Ou seja, o saldo total é de R$583 mil. Isso representa uma perda patrimonial de, vamos lá, quanto vale o imóvel? R$1 milhão. Menos, quanto ele botou no bolso? 583 mil. É uma perda patrimonial de 417 mil reais. Olha o tamanho da perda patrimonial que o inventário causa na vida de uma família. Ou seja, são 42% aproximadamente de perda patrimonial. Esse é o tamanho do buraco, do rombo que o inventário causa. 42%, até 42% de perda. Então, esses números são os números que a grande maioria do povo brasileiro desconhece, mas que você agora conhece muito bem que números são esses. O tamanho do mal que o inventário faz na vida de uma família. A ponto de você passar a vida inteira dizendo pro seu filho, isso aqui um dia tudo será seu, e você não sabe se vai ser dele. Por quê? Se você tem um imóvel de 583 mil reais, o seu filho vende, volta de R$1 milhão, e seu filho, ao terminar o inventário, finaliza com 583 mil reais no bolso, dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar. Dificilmente ele vai conseguir morar até no mesmo bairro que você mora hoje. Então, certamente aquilo ali não será dele um dia e certamente ele sequer vai continuar sendo vizinho das pessoas com quem ele convive hoje. Bom, agora que você já entendeu exatamente o caos que causa o inventário na vida de uma família, eu vou lhe explicar
quais são os benefícios da holding familiar, que na verdade não é uma empresa, não é um CNPJ. Nós entendemos que é um sistema que envolve tudo isso, mas que traz tantos benefícios para a família que nós chamamos de células. Esse sistema da holding familiar nós chamamos de célula. A transferência dos bens da pessoa física para esse CNPJ, nós chamamos de célula cofre. Cofre por proteger os seus bens. Ou seja, é um sistema, pode ser de uma célula, duas células, três células, um CNPJ, dois CNPJ, três CNPJ. A sua realidade é quem vai nos apresentar qual o sistema a ser utilizado. Com o patrimônio dentro desta célula cofre, nós agora vamos fazer a distribuição das cotas para os seus filhos. Mas não é uma doação comum. Nesse sistema, você continua com o controle de tudo. Nós colocamos lá uma cláusula que se chama cláusula de usufruto, na qual todo o patrimônio continua sobre o seu domínio. Se você tem aluguel, esse aluguel vem para você. Seus apartamentos, casa, terreno estavam no seu nome e agora vai estar distribuído dentro desta holding. Você continua como administrador de todo o patrimônio. E todo esse sistema nós chamamos de gatilho. Que gatilho é aquele sistema no qual fica armado. Na hora necessária, ele desarma e executa exatamente o plano para o qual foi planejado. Bem assim, é na holding familiar. Nós planejamos, deixamos montado. Isso não representa que é para um ano, 10, 30, 50 anos. Não tem tempo, é por tempo indeterminado. Mas na hora que mais necessitar, aquela hora que você não estiver mais aqui para proteger a sua família, você já fez o que era possível fazer. Foi já deixar o patrimônio dentro de um sistema de holding, no qual agora o gatilho é desarmado e a distribuição dos bens feita conforme o formato que você mesmo montou. E tudo isso que eu lhe falei até agora é lícito e possível de ser realizado. Inclusive, se algum dos herdeiros estiver passando por algum revés na justiça, todo o patrimônio que estiver protegido dentro da holding familiar, ele não será arrolado dentro do processo. Os herdeiros podem ser até casados em comunhão universal de bens. O patrimônio não se mistura. Não se envolve o patrimônio do casamento com o patrimônio que está dentro da holding. E tem aquela situação em que entre os pais, primeiro vai um, depois vai o segundo. E nós podemos montar o gatilho para ele ser disparado apenas com o falecimento do segundo. Ou seja, aqui você é quem dita as regras. Você é quem diz como nós vamos trabalhar. Se é por meio de uma célula, duas, três, eu lhe apresento o projeto. E você é quem diz qual a melhor forma dentro da sua realidade. Se o que eu te falei até agora faz sentido para você, você pode estar me acompanhando por meio do Instagram, o arnaldopresidente.hold. Tem também o nosso site, o www.arnaldopresidente.com.br. E aqui o nosso canal do YouTube, para que você possa estar bem informado. E gostou de tudo isso? Se inscreve e até a próxima!